Como é que estão? Todo mundo em casa aí? Como é que é? Em casa encapotado, então frio lascado hoje. Frio lascado? Quantos graus tá aí, Glauco? Uns 11 por aí, assim. É? Tá, então tá. Aqui tá 28 graus. tá, não. Como Não, que aqui tá aí no tá... sul, Regis? Eu ia dizer que aqui tava uns 2, 3 graus, eu acho, mais ou menos, né? Mas aí vocês estão dizendo que tá frio, então eu tô achando que aí tá... Vai colocar o short. Não, mas eu falo isso, mas acho que estou ficando velho, viu? Acho que a primavera vai chegando, o frio vem junto. Eu sofri muito lá em Porto Alegre, cara, com o frio. Imagina. Aqui nunca... faz um dia frio e o resto do inverno não faz frio. Frio de 38 graus. Tá louco. Aonde que você tá? Estou em Assunção, no Paraguai. Vixe. Que é quente pra caramba. Aqui a minha cidade já foi fria, já. Quando era assim, era um frio, 2 graus. Agora faz muito tempo que não faz isso. Que bom. Bom, boa noite, Fábio. Tem um rapaz aí novo aí. Como é que é o nome dele? Rony Barbosa Camilo. Seja bem-vindo, Rony. Boa noite, pessoal. Boa noite. Opa. Tudo bom? Seja bem-vindo, Rony. Fábio Mércio também está aí. Fábio Gandara. Bom, Boa pessoal, noite. vamos... Boa noite a todos. Vamos começar aí, a primeira coisa que eu queria ver com vocês, se tem alguém aí que conseguiu usar aquele recurso lá do Google Maps. Lembra que uma vez eu criei isso aí? Alguém está com a tela aí, né? Que é essa tela aí? Hã? Sou eu que estou doido para pagar minha primeira parcela. Ah, rapaz, então vai firme aí, Eric, vai firme. Eric, tu tá usando o Google Maps lá, aquele... Não. Não? Não. Tá, então paga a tua parcela. Tu tá pagando para quem aí? É pro Júlio? Sei lá, cara. Alguém pediu isso aí há algum tempo Não, atrás. Cara, é pra menina, como eu não me lembro o nome dela, se for para mim vai demorar muito mais, né? Não, não sei. Esse daí foi, acho que foi recente que alguém estava falando da questão de selecionar os itens no grid, né? E aí eu disse que já tinha um exemplo disso lá, mas que eu estava fazendo de uma forma diferente, que era para poder fazer, ao invés do checkbox, fazer selecionando a linha inteira. E aí eu quero mostrar exatamente a diferença, né? Ou seja, como fica mais sucinto o código, como é mais tranquilo. Quer dizer, são duas formas diferentes, né? Mas eu quero apresentar as duas aí para vocês. Tá bom. Pois eu acho que... Essa que você subiu hoje, né? Exato. É que eu acabei de fazer. Foi o Fábio que pediu. Foi o Fábio que pediu. Beleza, então o Fábio foi o sorteado da noite. Então tá. Gilberto, boa noite aí, Gilberto. A gente tá paga a parcela, hein? Do meu lado tá pago. Não sei, vamos ver se resolve, né? Vamos lá, uma coisa é a gente achar que faz, a outra é dar certo, né? Bom, vamos lá. Deixa eu explicar como é que era o modelo com o checkbox, que é o mais antigo, né? Que é o mais utilizado até então. Então você tem um gridzinho. O grid aqui é extremamente normal, tá? Um ID e um texto, mais nada. Só para a gente poder ter alguma coisa para poder usar. Seleciona o grid, a propriedade aqui, ó, allow selection checkbox marca para true, ou seja, ele vai acrescentar uma coluna de checkboxzinhos aqui, tá? Porém, o gvince ele só faz isso aqui pra gente, mais nada. E aí, o que eu fiz? Eu fiz aqui um botão, tá? Onde nesse botão eu coloquei 2 eventos. O primeiro evento, ele vai mostrar um alerta se esse camarada, se esse método retornar vazio, tá? Se esse método retornar maior do que 0,
ele vai fazer uma ação customizada aqui. Vamos agora para os códigos. E aí é o detalhe, né? Ou seja, o GVINCE ele te coloca ali à disposição para você utilizar esse camarada, mas o código tem que ser todo manual. E aí esse código ele já está antigo, ou seja, ele já existe lá nos exemplos anteriores. A diferença é que antes eu usava o page load e aí eu precisava fazer isso, criar esse evento no form pelo GVINCE e tal, e aí a gente usando o PageInit não tem essa necessidade, como aqui tudo é código manual, então não precisa fazer nenhum evento dentro do GVINCE a mais. Então vim aqui, adicionei esse camarada, esse evento, tá? E aí aqui você tem a possibilidade de fazer o seguinte, deixar marcado ou desmarcado se você quer um pushback no momento do clique. Eu deixei desmarcado porque não vi necessidade de ficar indo no servidor de novo. E esses códigos aqui eles se interlaçam, né? Ou seja, eles se comunicam entre si. E no final das contas ele vai vir e vai ter esse método que é o getSelectedValues para poder você fazer uma lista, né? Ele retorna, na verdade, uma lista de inteiros que são as keys, ou seja, os IDs desse camarada aqui, tá? Então ele vem aqui, ele cria uma lista, né? Ele vai marcando essa lista para lá e para cá, tem todo esse código aqui. Vamos ver isso aqui acontecendo, tá? Tá aqui, ó, checkbox, ele acrescentou aquela coluna de checks aqui, você seleciona, você vê que ele não vai no servidor, ele não faz um pushback, tá? Porque eu deixei aquilo lá comentado, pode ir, depende da regra de negócio de cada um. E ao clicar no botão, eu simplesmente pedi para ele fazer um alerta, dizendo, olha, os IDs selecionados foram 2 e 3. Ok? Agora eu vou selecionar esse outro aqui, ó. IDs selecionados, 3 e 1. Tá? Posso selecionar todo mundo, posso desselecionar todo mundo. Isso aqui é o que não é novidade, né? Isso aqui já tinha há muito tempo. A novidade fica acerca desse cara aqui, ó, que eu seleciono a linha, seguro Ctrl para poder selecionar, ou então seguro Shift para ele fazer uma sequência e depois eu seguro Ctrl para poder pegar outra, tá? E ao clicar ele diz, ó, ID selecionados 1, 2 e 4, beleza? ID selecionado somente o 3. A grande diferença é justamente a quantidade de código que precisa ser feito. Enquanto aqui eu tenho toda essa codificação para controlar, tá, o que está sendo checado, o que não está sendo checado, estou tendo que criar uma lista para poder controlar isso, né? Então, enquanto eu tenho aqui toda essa questão para poder verificar, nesse outro aqui, olha a quantidade de código que eu tenho. Só o botão mesmo, né? Ou seja, a seleção, o controle de seleção, nada disso existe. Eu simplesmente coloquei aqui para ele poder fazer a verificação dentro de um grid 1 select de items que é nativo da própria Telerik. Porém, nesse caso aqui, o selection fica desmarcado, né, que é o padrão, ele já vem desmarcado por padrão quando a gente cria um grid. E o que é necessário é adicionar esse carinha aqui, ó. Deixa eu até clicar para cá para ficar mais fácil. São duas configurações que a gente precisa fazer, ou seja, dois parâmetros a serem setados no lado do cliente, ok? Então isso é uma configuração já sendo tratada direto lá no navegador do cliente, onde ele coloca se você pode fazer uma seleção de multilinhas, tá? E se você permite, né, que ele selecione linha. Então, allow select true, e digo que eu posso ou não, aí vai depender da regra de negócio, ele pode selecionar uma ou mais. Se você quiser que ele selecione somente um, é só deixar esse cara aqui, não coloca nada, que o padrão dele é falso, né? Então, para poder marcar como true, eu adicionei ele aqui. Então, para poder fazer a seleção, basta isso aqui. E aí, você pode, com a seleção, fazer um tratamento em cima desse carinha aqui, ó. Grid Selected Items. Isso aqui é uma lista, tá? E dentro dessa lista, se você quiser enviar essa lista como parâmetro para outro método, para poder tratar em outro lugar, então você simplesmente pode pegar esse cara aqui e passar direto. Aqui eu fiz um tratamentozinho bem simples. Eu criei uma lista de strings, certo? E, inclusive, tem até que melhorar esse código, porque aqui foi uma gambiarra que eu fiz, tá? Com certeza existe uma maneira mais correta de se fazer isso aqui. Eu fiz um for each dentro dessa lista, joguei esse cara como chamando de item, ou item, tanto faz,
Vim aqui e peguei um key values dele e peguei o ID desse cara, adicionando a essa lista que eu criei aqui em cima. E aí depois, normalmente, quando eu faço um select desse aqui, quando eu faço uma seleção dessa, é para eu poder passar o filtro in. Então eu vou lá, faço um select id in, ou seja, esteja dentro dessa quantidade de IDs que eu vou estar passando para ele. E aí normalmente a gente passa assim, ó, com string join, onde você adiciona uma vírgula separando esses caras que são aqui dentro da lista. Então o meu string dos IDs selecionados é dessa forma. Eu vou fazer isso passo a passo para vocês, para ficar bem legal da gente visualizar isso aqui. Ó. Coloquei um breakpoint. Ô, tá? Eric, não dá para colocar na tela, maximizar tudo, porque... Dá sim, Júlio. Desculpa, eu esqueci desse detalhe. Vou colocar numa tela que fica maior para vocês. Só um momento. Tá, obrigado. Vou colocar esse e vou colocar esse aqui também. Tá. O GVS precisa também, não? Não, acho que também não. Precisa. Aqui, pelo menos, eu não consigo enxergar quase nada. Tá. Melhorou, né? Rapaz, melhorou, hein? Aí tá beleza. Ok. Então vamos lá. Extremamente importante, o que muda realmente nisso aqui? Essa propriedade aqui, que é para permitir checkbox de seleção, né? No nosso caso de selecionar a lista, ele não vai ser necessário, então eu não terei aquela coluna de checkbox aqui. Então essa aqui é a configuração extremamente importante. A outra é essa aqui, em que a gente faz a configuração no Extra Properties do lado do cliente, né? Então aqui, olha só, são duas propriedades que eu seto. Primeiro, a mais importante é essa aqui, onde eu digo que eu permito a seleção da linha. E aqui eu digo que eu permito selecionar mais de uma linha. Tá? Multi-row selection. Então, para poder termos esse efeito de selecionar as linhas, é só aquele código que precisa. Fazendo isso aqui, nós vamos ter esse cara sendo preenchido, ó, grid 1, selected items. Então, essa lista aqui, ó, ele passa a ser, esse collection, na verdade, né, uma coleção de itens do grid, ele passa a ser populado, né, ele passa a ser preenchido e você pode usar esse cara no seu código. Aqui no meu código de gambiarra, é o que eu te disse, eu até comentei, deixei para vocês isso aqui, que deveríamos melhorar esse código, porque existe uma maneira mais educada, mais correta, né, inteligente de fazer isso aqui. Isso aqui eu precisava fazer na pressa, na correria, e quebrei esse galho fazendo dessa forma, e eu vou explicar para vocês como é que chega lá, tá? Aqui. Então selecionei esses dois camaradas, cliquei no botão, chegamos aqui, ó, no meu on-click do botão. Essa minha lista, tá? Eu estou criando uma lista de strings, que é para depois eu ter a possibilidade de fazer o join nela. Vou fazer um for each, ou seja, eu vou percorrer essa lista que aqui tenho. Nós formos observar, eu tenho dois itens, né? Foram selecionados duas linhas, e aqui eu tenho alguns membros de resultado. Então estão aqui, ó, na posição 0 eu tenho esse item, na posição 1 eu tenho aquele item, tem todas as propriedades desses itens aqui. O que é esse cara? Nada mais, nada menos do que uma coleção de itens, tá ok? Então eu percorro, eu sei que essa coleção nada mais é do que um grid data item, então eu tipo esse meu objeto e vou jogar ele para dentro desse objeto item, que é esse cara que está aqui embaixo. Então aqui eu fiz várias coisas dentro de uma linha só, mas é bem tranquilo. Eu peguei esse item, a propriedade que me interessa nele é a propriedade keyValues, tá? Ou seja, que é a propriedade que contém o ID, né? Vamos chegar aqui, ó, keyValues, lá. O que ele me traz? Ele me traz esse cara aqui, ó. AID é o nome do meu campo, tá, pessoal? Eu não cheguei a mostrar para vocês no banco de dados, mas é simples assim, a tabela A, campo ID. E o que ele traz? Ele traz o valor 1. Ok? Então é assim que ele vem para mim. Eu não soube fazer e eu tenho certeza que tem uma maneira melhor de fazer isso. O que foi que eu fiz? Eu fiz um replace. Fui lá, tirei esse AID do começo e tirei esse barra
barra do final lá. Então, o que eu vou ter a partir disso aqui? Simplesmente o meu número, tá? O número do meu ID. E aí eu adicionei nessa minha lista que eu criei aqui agora. Nesse momento, a minha lista está vazia. A partir desse momento, eu já tenho agora um item na minha lista. Qual é o item que eu tenho na minha lista? O valor 1. Vamos percorrer novamente, porque são 2 itens, então ele continua dentro do for each. E aqui, ó, se nós formos observar, eu tenho o AID 2. O que vai acontecer? Eu vou jogar para a minha lista o valor 2. Quais são os valores que eu tenho agora? Na posição 0 eu tenho 1, na posição 1 eu tenho 2. E aí, esse comandozinho aqui, ó, join, eu estou passando da seguinte forma, olha ali, ó. Ele é um método já nativo do GVI, do C#, desculpa, e ele tem um separador e enumerar uma questão de uma lista, assim, uma série de coisas que você pode estar trabalhando ali. Tá? Você vê que ele tem 4 sobrecargas, ou seja, não só dessa forma você pode trabalhar, mas você pode trabalhar com algumas outras formas. Tá? E aí aqui o que eu tenho? Por enquanto nada, que ele ainda nem existe, né? Ele é nulo. A partir desse momento eu saí do for each, eu tenho esse cara aqui, passei para cá. O que ele fez? Ele pegou aquela minha lista, colocou todo mundo junto, separado por vírgula, que foi o separador que eu coloquei aqui. Beleza? E aí eu simplesmente faço um alerta para ele poder fazer um pop-up dizendo, olha, os IDs selecionados são esses aqui. Isso, obviamente, não é funcional, né? Isso é só mesmo para poder mostrar para vocês um exemplo. Normalmente, né, uma função natural seria você passar esses IDs aqui como parâmetro para uma outra página, para uma função pré-definida, para um relatório, para, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram fazer em que vocês precisem desses IDs selecionados. Então, a nível de código, ele fica bem menos código do que o outro, né? Porque aqui eu só preciso fazer o tratamento da lista, caso eu queira. Se eu quiser passar essa lista direto para minha outra página também, beleza. E enfim, depende de como você vai estar consumindo essa informação. No checkbox, nós vamos ver que tem bastante código além, né? Eu preciso acrescentar esse método customizado, e aí eu tenho que tratar quando ele é selecionado, quando ele não é selecionado, se eu selecionei todo mundo, se eu desselecionei todo mundo, eu tenho que adicionar esse cara, tá vendo? Ó? Olha a lista aqui, ó, o que ele faz. Ó. Quando eu faço uma modificação, eu vou lá no check de items e adiciono, depois eu removo. Então, ó, mudou, joga esse cara para lá, tira esse cara daqui. E aqui, ó, o Selected Values eu faço bem parecido com aquela coisa lá. Ele vem aqui, deserializa aquele camarada, joga ele para dentro de uma lista, verifica ali, ó, pega todos os cases, joga para cá e tal. Opa, peraí que eu acho que essa aqui é a solução que eu queria e eu não prestei atenção no serviço. Ó. Barbaridade. A Catiane já enviou a solução lá, Edgar. Ah, eu não tô vendo, pô. Vocês também nem para me avisar, hein? Para usar pegar o ID do grid, normalmente eu uso esse get data key value. Ele já retorna o ID sem aquela string. Beleza. Depois eu vou testar então e retorno se vai resolver. Se resolver, eu já mando a solução atualizada e corrigida. Tá? Vou verificar já isso daí. Então vocês entenderam a diferença entre um código e outro? Né? Ou seja, com o checkbox, a gente tem vantagens e desvantagens. Né? Você tem um código maior para poder acrescentar, mas você também tem uma outra vantagem em relação à seleção da linha. Na seleção da linha, você não tem aquela marcação para selecionar e desselecionar tudo. Né? No checkbox você tem essa vantagem aqui. Ó. Beleza? De resto, é tudo igual o comportamento, sendo que aqui você tem um comportamento visual nativo do próprio Telerik. Ô, Eric, o código fica bem menor, né? Eu tenho isso no meu sistema com checkbox, só que o meu código ele é bem diferente do seu. Aqui embaixo? Na verdade, é bem... Assim, para pegar os valores que estão selecionados, né? Eu não precisei desse tanto de código, não, viu? Ah, que bom. Então, manda compartilha.
Compartilha com a gente. Eu vou mandar até para saber se não tá errado. Que eu tô achando que talvez o meu jeito esteja errado. Então, como é uma tela que eu testei pouco. Oi? Tá funcionando? Então, é que eu testei pouco. Eu não sei dizer se ela tá completamente funcionando, mas eu só rodo o grid e, na verdade, eu uso assim. Eu vou só passar aqui, você dá uma analisada, ver se tá certo ou não. Porque, assim, eu testei muito pouco essa tela. Eu fiz, mas não fiz muito um teste muito a fundo. Mas é um forite. Eu vou ser sincero para você, tá? Esse código aqui ele é bem antigo. É bem das antigas mesmo. Para ser sincero, eu não sei nem quem foi que fez, tá? Mas é muito antigo e isso já está sendo utilizado de lá para cá. Inclusive, ainda hoje é o que uso lá na maioria dos sistemas que eu trabalho em produção. Esse código que eu fiz da seleção da linha foi bem recente. Foi para um projeto novo que eu estava trabalhando, que eu estou trabalhando ainda, né? E aí eu precisei de alguma coisa nesse sentido aqui, de selecionar a linha e tal, e aí eu encontrei essa opção no Telerik. E achei ela bem mais bacana, porque ela é bem menos verbosa, né? Ou seja, bem menos código para fazer. Mas aí manda para mim que eu já vou testar aqui de uma vez e já dou um retorno para vocês daqui a pouco, enquanto vocês tocam o barco aí.